Olá pessoal, eu sou a Camila Barbalho, organizadora do SESC Week, o primeiro congresso online de sucesso e experiência do cliente. E hoje nós vamos falar com a Candice, que é gerente do Bain Company. Candice, a pergunta que eu faço para todo mundo inicialmente é: como é que você se define? Quem é você? Se as pessoas fossem perguntar, Candice, como é que você falaria de você mesmo? Como você falaria? A primeira pergunta é a mais difícil de todos. Bom, acho que a primeira coisa, pensando um pouco, separando Candice vida pessoal e vida profissional, na vida pessoal, sou mãe de 2 filhos, muito amados, então sou uma pessoa que amo estar com a minha família. E pensando mais na vida profissional, o que mais me define, eu acho que é essa vontade de sempre estar evoluindo e aprendendo e crescendo. E aí isso combina muito com a experiência do cliente, né? Quando a gente fala de CX, porque é uma das áreas em que a gente vê uma evolução muito mais rápida do que outras áreas quando a gente está pensando em negócios. Então, casa bem com o que eu gosto e com o meu estilo. Candice, como é que foi a sua jornada profissional? Como é que você chegou na Bain Company e virou essa expert em CX e NPS? Perfeito. Na verdade, eu sou formada em engenharia pela Poli, aqui em São Paulo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já logo vi que, dado aquilo que a gente conversou antes, né, que eu gosto muito de sempre me desenvolver, eu gostaria mais de uma carreira bem dinâmica. E aí, foi isso que me levou para a consultoria, porque de fato é um lugar onde a gente acaba aprendendo sempre a cada projeto novo, a cada momento as coisas estão sempre mudando e você está sempre se desenvolvendo. E aí, ao longo da minha carreira, a gente começa bem generalista, então fazendo projetos bem diversos, e eu estou já nisso há mais ou menos 10 anos, e nos últimos 5 anos eu comecei a fazer projetos focados em experiência do cliente, e comecei a ver o quanto isso era prazeroso para mim pessoalmente. E aí, acabou que naturalmente eu fui fazendo mais e mais projetos nessa área, e hoje é algo que eu faço com bastante frequência e estou especificamente nesse momento trabalhando bastante dedicada a essa área. Então, a gente está desenvolvendo uma ferramenta nova aqui na Bain como um todo e trazendo ela para o Brasil, que é o que a gente chama de NPS Prism, e eu tô tocando essa iniciativa aqui no Brasil. Que massa! Olha aí, conhecendo um pouquinho mais de Candice. A Bain Company é uma empresa com um portfólio muito amplo, né, de serviço, estratégia, enfim, de experiência do cliente. Fala um pouquinho pra gente como foi feita essas transformações a esse longo do tempo. Então, quando a gente pensa em transformação da experiência do cliente, mais especificamente, isso é uma iniciativa que tem que estar enraizada na empresa de uma maneira bem ampla, né? Então, quando a gente pensa em experiência do cliente, na Bain, a gente sempre associa isso muito com o NPS, e aí você tem o NPS com 2 nomes diferentes, né? O Net Promoter Score, que é o que a gente vê no Brasil sendo implantado de maneira super ampla. Então, quase todas as empresas hoje fazem a pergunta se você recomendaria ou não aquele produto, aquela empresa para um amigo ou para um parente. Mas poucas empresas, ou não tantas quanto a gente gostaria, fizeram já o segundo passo, que é partir do NPS como métrica para o NPS como sistema, né? Então, o Net Promoter System. Na Bain, quando a gente está pensando nessa transformação da experiência no cliente, a gente exatamente está pensando muitas vezes em implantar o Net Promoter System, que passa num primeiro momento em implantar a métrica, porque medir a experiência dos clientes é muito importante, mas depois vai para um nível muito mais detalhado de iniciativas para agir em cima dessa métrica. Então, não adianta você ficar medindo, né, a febre com um termômetro, que você depois não vai tratar dela de alguma maneira. Primeiro, entendendo o que está por trás dessa febre, né? Então, o que são as causas raiz e como você vai agir em cima delas. Então, a maneira realmente de transformar a experiência do cliente é agir em cima das causas que trazem
detração ou insatisfação e depois realmente aumentar e maximizar a maneira de você encantar e gerar promotores dentro das suas empresas. E para fazer isso, você precisa atuar desde o nível mais estratégico, então garantindo que a liderança está engajada e dando o exemplo quando a gente fala de experiência do cliente e de colocar o cliente no centro, passando por, de fato, fazer essa medição da experiência e depois pelo mais importante, que é essa atuação integrada, tanto da linha de frente, que é o que a gente chama de inner loop no sistema do NPS, quanto também de medições e melhorias mais estruturantes, que é o que a gente normalmente chama do outer loop. E aí precisa também, para essa transformação, você ter todos os elementos de base. Então, você ter sistemas, você ter tecnologia, você ter um recrutamento focado em pessoas que estão ligadas ao cliente e alguns outros elementos. Existe alguma diferença entre o Brasil e a Argentina na hora de fazer um NPS ou alguma metodologia específica? Acho que é uma pergunta super relevante, ainda mais quando a gente fala de NPS como métrica e como sistema. Então, de fato, é muito importante que a gente considere as especificidades regionais. E aí, como a gente faz isso? Primeiro, quando a gente pensa no NPS, a gente precisa entender essas diferenças. Então, tem regiões no mundo em que a régua, né, de número de 0 a 10, de 1 a 10, varia muito como funciona melhor. A grande maioria, assim como o Brasil, o que funciona muito bem é a régua de 0 a 10, é o que a gente usa dentro do NPS, mas existem outros países que estudaram ao longo de muito tempo, a BEM, dentro desses outros países, estudou dentro de muito tempo como melhor aplicar a métrica. Então, por um lado, acho que tem que sim ter o conhecimento das necessidades locais para adaptar até mesmo a pergunta, então no nível mais granular ter alguma adaptação. E depois tem, obviamente, todas as adaptações de fato da experiência do cliente. Então, quando você está pensando em experiência do cliente, quando eu estou pensando em NPS, o meu cliente ele está exposto a experiência que está disponível naquela região. Então, eu vou comparar o meu NPS, muitas vezes, com o NPS de players brasileiros. Então, é interessante você olhar o que um player do seu tipo faz, né? O que um concorrente de outro país faz. Pode ser interessante para te dar ideia, mas nas expectativas do cliente, muitas vezes é o que está sendo feito localmente que vai dominar. Então, é muito importante realmente você ter um conhecimento local e adaptar essa implantação para essas necessidades. Muito bom. O NPS, inclusive, foi criado pela Bain Company, não é isso? Vocês fizeram a pergunta, o livro, Pergunta Definitiva, que virou um best-seller. Realmente enfim, a Bain Company é uma referência em NPS, experiência do cliente. Não é à toa que ela está aqui com a gente falando sobre essa experiência. E Candice, no seu ponto de vista, o que fez a Bain Company virar uma referência, acho que mundial, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, ela é muito conhecida. O que você atribui esse reconhecimento? Desde a criação da Bain Company, até antes da criação do NPS, acho que um grande diferencial foi sempre o foco em resultados. Então, a Bain, quando foi criada, ela foi criada com essa visão de gerar resultados e não relatórios, né? Isso é o nosso mote, vamos falar assim. E acho que o sucesso da Bain mundialmente, e aí isso se traduz também no sucesso do NPS, na minha opinião, vem exatamente disso, de um foco muito claro em resultados. Então, quando a gente olha a época pré-NPS, pós-NPS, dentro da experiência do cliente, tem uma mudança muito grande de paradigma, que é realmente você passar a relacionar a experiência do cliente ao resultado que isso depois vai trazer e como esse cliente está, de fato, agindo. Então, a partir do momento que, na criação do NPS, né, o Rob Mark, os criadores olharam, de fato, para fatos e dados, né, uma base muito grande de dados, e olharam para diversas opções de perguntas. Então, a pergunta mais tradicional que a gente conhece da satisfação, né? O quão satisfeito ou não você está,
há uma série de perguntas, e inclusive a pergunta da recomendação. E aí realmente constataram que a pergunta da recomendação tinha uma aderência muito maior do que as demais, com de fato como os clientes agiam. Então, os clientes que sim recomendavam uma empresa, eles tinham uma ligação de fato forte com essa empresa e fazia com que eles comprassem mais, com que eles ficassem mais tempo, com que eles realmente recomendassem essa empresa para outras pessoas e, portanto, trouxessem mais clientes. Então, essa relação, de fato, da métrica com o resultado gerou uma mudança muito grande, porque aí você passa a ter uma situação em que trazer experiência boa para o cliente e trazer mais promoção é bom para todo mundo, porque também traz mais resultado positivo e mais crescimento para a empresa, uma vez que a métrica foi criada exatamente com esses dados como origem. Acho que realmente essa ligação entre resultado e teoria é o que trouxe muito sucesso para a Bain, tanto como consultoria em geral, mas também como foco em experiência. Muito bom, tá explicado, porque essa referência aí mundial. Candice, uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo é: o que o cliente significa para você? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é a melhor maneira de pensar no cliente o cliente, na verdade, é uma pessoa. O cliente, na verdade, sou eu. Então, é isso que o NPS faz, na verdade, né? Então, quando a gente vê o Rob Mark falando sobre NPS, quando a gente vê a mudança que as empresas apresentam quando a gente introduz o NPS, é exatamente quando você sai do número e traz para a pessoa. Então, o cliente deixa de ser essa entidade teórica, né, que você está tomando as decisões que vão impactar a vida dele, como se ele fosse uma coisa que não é concreta, né? E você transforma, de fato, o cliente, a visão do cliente na visão de que, na verdade, é uma pessoa, é a sua mãe, é o seu pai, é você mesmo que vai comprar numa loja, que vai ser atendido em um call center, que vai viajar num avião ou que vai ser cliente de um banco. Quando você pensa no cliente como você ou como uma pessoa, você naturalmente passa a aplicar o que a gente chama da regra de ouro, né? Que, na verdade, é a base do NPS como métrico, como sistema. E nada mais é do que fazer com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Então, para mim, o cliente sou eu mesma. O cliente é uma pessoa concreta e, portanto, eu gostaria de fazer com ele o que eu gostaria que fosse feito comigo, e acho que as empresas deveriam também sempre ter isso em mente. Perfeito, eu acho que é uma ótima reflexão que Candice falou, trate o cliente como você gostaria de ser tratado, que eu acho que vai ser todo mundo satisfeito e feliz. E Candice, conta pra gente algum case de sucesso dos seus clientes. Muito bom. Eu acho que o principal case de sucesso quando a gente está pensando na Bain em Customer Experience, né, em experiência do cliente, o primeiro, e aí pensando mais localmente, né, é ver o quanto o NPS de fato já se difundiu dentro do Brasil. Então, independente de nomes, qualquer um de nós aqui consegue pensar em quase todas as maiores empresas de todos os setores hoje já usando o NPS como métrica. Acho que o case de sucesso pessoal para mim foi as instâncias, e acho que a última situação é exatamente isso, em que eu consegui fazer, junto, obviamente, com o meu time e com o meu cliente, com que a empresa desse o próximo passo, que é sair do NPS como métrica e entrar realmente no NPS como um sistema. Porque é aí que a gente começa a ver realmente a transformação da experiência do cliente. Então, ver isso acontecendo e participar dessa implantação em uma das maiores empresas do Brasil realmente foi, acho que, uma das maiores histórias de sucesso aqui. Muito bom, muito legal. E para as pessoas que estão assistindo a gente agora, qual a recomendação que você daria para elas que querem inserir essa cultura de experiência do cliente dentro das empresas? Perfeito. Então, acho que a resposta aqui tem dois grandes blocos, né? O primeiro é garantir que a liderança, de fato, está engajada
e alinhada quanto à importância da experiência do cliente, da transformação da experiência do cliente, e que ela depois traduz esse engajamento e esse alinhamento de fato em ações. Então, as ações da liderança são muito importantes para essa mudança cultural. E o segundo bloco, de fato, é você garantir que a voz do cliente está permeando toda a organização. Porque, tipicamente, a linha de frente, né? Então, quem está no contato direto com o cliente está ouvindo o cliente, muitas vezes está ouvindo os problemas. Mas a mudança estrutural acontece quando esses problemas param de ser só ouvidos pela linha de frente, mas passam a ser ouvidos pela organização como um todo. Então, quem está criando um produto está fazendo isso ouvindo o que o cliente está falando. Quem está criando, mexendo num canal, ou criando um processo, ou priorizando projetos de tecnologia, está sempre fazendo isso, mas tendo como input a voz do cliente, as dores dos clientes e assim por diante. Então, quando você ouve a voz do cliente, e não só, acho que no primeiro passo endereça as necessidades imediatas desse cliente, mas também garante que isso que está sendo ouvido depois está sendo permeado por toda a organização, é quando a gente vai ter uma mudança cultural, porque as pessoas realmente vão passar a ouvir o cliente e fazer aquela mudança que eu falei lá no começo, né? De não mais pensar no que ela está fazendo como algo desconectado com o indivíduo e com uma pessoa, e realmente associar essas duas coisas e sempre pensar que o que ela está fazendo, o que está sendo gerado, está impactando um indivíduo, uma pessoa. Muito bom, olha aí. Pega a dica, eu falo isso em todas as minhas entrevistas, mas porque as dicas realmente valem muito a pena. Eu acho que realmente aplicada de forma correta, com essa coerência que a Candice falou, tem tudo para dar muito certo. E agora falando um pouquinho do 7X Week, conta pra gente qual é o tema da sua palestra, o que você está pensando em fazer para deixar o pessoal curioso para poder assistir? Acho que conversa um pouco com o que eu falei até agora. Então, como eu comentei, a gente vê o NPS como métrica já sendo amplamente implantado no Brasil por muitas empresas. E o meu objetivo individual é que a gente faça o próximo passo. Então, que as empresas saiam desse primeiro passo de NPS como métrica e realmente atinjam a transformação do NPS como sistema. Então, a minha ideia é trazer realmente o que são os principais blocos que devem ser feitos pelas empresas para fazer essa transformação, quais são os cuidados, que são as melhores práticas dentro dessa mudança. Muito bom, não perco por nada. E Candice, para quem quer conhecer mais a Bain Company, como é que faz para encontrar, achar? A Bain como um todo, a gente tem o nosso site, bain.com. Depois, pensando em NPS, tem um site que eu recomendo muito, que é o netpromotersystem.com. E aí lá tem muita informação focada exatamente nesses temas que a gente está falando. E aí outra fonte muito rica de informação é o LinkedIn do Brasil. Então, no nosso LinkedIn Brasil, Bain Company Brasil, também tem bastante informação, e aí em português, e bastante também com adequações regionais, onde for necessário. Então, é algo bastante rico. E depois também tem a nossa página do Facebook, que tem outras informações legais. Ótimo! Não se preocupe, todos os links que ela falou a gente vai deixar aqui no vídeo para vocês clicarem e acessarem. Candice, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Você é uma referência hoje no Brasil, na Bain Campus. Estamos muito, mas muito, muito felizes de ter vocês participando do 7X Week. Muito obrigada! Eu que agradeço, Camila. Obrigada.